Boa. E, e você já ouviu algo assim? Fernando, continua pregando, mas não fala mais de CCB. Já, Você já ouviu? todo dia. Essa é que eles gostam. Ontem foi uma enxurrada disso. É. Porque eu fiz uma semana aí falando de algumas coisas da CCB que fazia tempo que eu não falava abertamente. Eu fiz umas lives e... Nossa, você ensina tão bem a palavra, por que você não continua ensinando a palavra? Mas não fala mais da CCB. Não mexe no meu ídolo. Foram lá, foi lá que nós viemos, foi lá que nós nascemos, foi lá que conhecemos. Então, é tipo assim, penso eu. Tudo bem que agora eu conheci Cristo. Agora eu estou... Mas não mexe. Que tá ferindo meu coração. Meu coração tá preso lá. No meu ídolo. Aliás, eu não vou formalizar a resposta. O que você acha? Você já ouviu essas indagações? Fernando, continua falando, mas não fala de congregação. Já. Já? Muito. O que você acha disso? É exatamente isso que eu tô falando, né? É o ídolo do coração. Mexe. Mexe, cara. Quando você toca... Você vê, eu vi lives de pessoas mostrar os defeitos da congregação. Eu e o Josafá Agra, nós somos chamados de críticos ácidos. Críticos ácidos. Mas tem os críticos doces da CCB. Eu acho que eles são muito mais danosos do que eu e o Josafá junto. Eu acho. Ah, é? É, eu acho. Será que eu me enquadro onde? Porque eu não me enquadro em nada, mas o povo tá dizendo que eu sou crítico também. É? Eu não sei onde o povo me coloca, não, mas eles estão dizendo que eu sou crítico. Você é crítico também? Ah, eu não sei, eu só falo. Tem alguns críticos que eles são críticos doces. Já que ele chamou de ácido, eu vou chamar eles de doce. Eles são uns docinhos. Sim. Mas eles são danosos, eles são um cavalo de Troia. Sabe o cavalo de Troia? É aquele que tá dentro da instituição e tá todo mundo tratando bem ele, mas à noite ele tá só matando. E aí o que vem de gente no meu canal porque ouviu ele... Sim. Você entende? Então eles são os críticos. E eu louvo a Deus pela vida deles. Louvo a Deus, porque Deus usa de tudo isso. Eles estão pregando, eu vi esses críticos, eles pregam o evangelho. Pregam a graça. Mas, quando chega no ídolo... Lembra daqueles reis de Israel que destruiu os altares, queimou os bosques idólatras de Israel? Mas a Bíblia sempre termina assim, mas ainda ficou altares, mas o altar tal ele deixou lá ainda. Nós somos assim, Daniel. Peraí, continua nesse assunto, tá. Mas peraí. Sobre, não sei de quem você está falando também, para mim não... Mas, eu não sei se você já percebeu isso. Eu vi algum vídeo de alguma pessoa que fala, só que, na verdade, depois que eu terminei o vídeo, eu não consegui nem discernir. Porque no final, mas foi uma proteção tão grande que fez com o ídolo. Ele derrubou um monte de altares disso daí que você tá falando. É exatamente isso. É igual reis, teve muitos então reis bons em Israel que derrubou muita coisa. Esses críticos, eu tô falando de alguns específicos, são assertivos. Pregam o evangelho, denunciam coisas horríveis dessa seita. Mas tem aquele altar CCB intocável. Que esse é intocável para ele. Então, eu não tô falando que eu sou melhor do que eles, porque eu também tenho altares que o Espírito Santo vai derrubar em mim. E se eles são filhos de Deus, o Espírito Santo vai fazer isso neles também. Entende? Todos, mas eles fazem um trabalho maravilhoso. Mas quando chega nesse altar, ele fala que na minha santinha não toca, não. É isso. Não mexe nelas. Não, é isso mesmo. Você tá entendendo? Então, mas eles estão fazendo mas estão pregando o evangelho. Mas é nítido isso, né? Aí você vê que tudo que ele está falando faz coerência. Mas quando ele vai defender aquele altar, até as pessoas que estão ouvindo falam, cara, mas não tem coerência o que ele está dizendo. Por quê? É incoerente, né? Porque aquilo que ele está falando é mentira. Quando ele foi proteger aquele ídolo, diz respeito ao ídolo do coração dele, não à verdade da Bíblia. Tudo ele conseguiu da base bíblica, mas ali ele naufraga. Ali, todo mundo ouviu. Eu escuto ele até aqui, daqui pra frente, Fernando. Por quê? Porque não é verdade. Quando não é verdade, você não tem amparo. Quando o camarada ele denuncia a CCB e vai falar pra você, mas continue lá. Tá, por quê? Os motivos dele são ridículos à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque aquele é um bezerro de ouro no coração dele. Não tô falando que ele não é crente, pelo amor de Deus, Daniel. Não tô julgando isso aqui. Tá? Eu creio que tem pessoas fiéis, sinceras aqui, ó, mas é o coração humano, cara. Ainda ficou um bosque. Ficou um bosque lá. Ficou um altar lá. Deus vai fazer a obra, mas tá lá. Você tá entendendo? Sim. Então, quando ele chega naquele altar, você fala, nossa, cara. Poxa, quase que desconstrói tudo que... Você fugiu da Bíblia. O motivo que você deu... Até aqui tava legal. Quantas lives eu assisti, até aqui você foi bem.
Por quê? Fugiu da palavra. E isso é desastroso para quem ouve. Sabe? A pessoa fala, olha, mas a hora que chegar na palavra, você faz o seguinte, tampa os ouvidos. Presta atenção em tudo. Mas na hora da pregação, tampa os ouvidos. Finge que você não está ali. Finge que você não está vendo. Veja, cara, para defender esse altar dele, ele não está nem aí para aquele irmão do lado que não tem a mesma compreensão dele, que está dando glória a Deus para aquela baboseira. Aquele irmãozinho está indo para o inferno. Ele não está nem aí. Você vê o que o ídolo faz com você, ele te cega. Sim, perfeito. Você entende? Entendo. Ah, Fernando, ele não está salvo por causa... Não é isso que eu estou falando. Mas o prejuízo que isso gera, meu irmão, é muito Uma grave. confusão. E nós precisamos, eu e você, Daniel, colocar isso diante do Senhor. Senhor, vasculhe o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E tem. Não, mas eu pergunto isso todo dia, Fernando. Você tem. E olhar para as escrituras. Tem caminho mau em mim. Sim, com certeza. Ah, eu sou um crítico, Fernando, eu falo o que tem de... O Fernando é um crítico que fala o que tem de falar. Mas, cara, essa é uma preocupação que eu tenho diária. Mas eu acho que aí mora um outro erro ou um problema nas pessoas olharem assim. Embora tem que ter uma coerência. Mas olhar pro Fernando e falar, cara, se ele não viver exatamente tudo que ele prega, temos que entender que temos um manual. Certo. Eu tenho que ser coerente com o que eu prego, mas o exemplo não sou eu, Fernando. Não, eu não chamo as pessoas para mim. Se fosse para mim, para minha adoração, e se eu tivesse construído todo, enfim. Mas não é para isso. Eu não sou o herói. Eu chamo você para um herói que Exato. já conquistou a carreira. Ele já correu, já conquistou. E é muito interessante que o Espírito Santo, ao inspirar homens a escrever a Bíblia, ele faz questão de colocar sujeiras de todos esses homens. É isso que a Bíblia é fantástica, né? Pra quê? Por que Deus revela aquela... A história de Davi é difícil até de ler. É. Mas ninguém ocupou tanto espaço na Bíblia que nem Davi. Eu ia falar dele agora. É ridículo o que Podia ter aquele cara ocultado fez. ali, Deus fala, não, eu vou deixar Eu vou isso aqui esconder. para não... É horrível. Mas por que Deus faz isso? Para que a luz de Cristo brilhe mais. Para que nada ofusque a glória dele. É um grande erro quando você lê o Velho Testamento e faz desses homens um símbolo de moralidade. Porque tudo que é de bom neles é a graça de Deus. Mas a Bíblia faz questão de mostrar a sujeira desses homens. Ou seja, a humanidade deles, os defeitos, para que não faça ídolos deles também. Exatamente. E Deus vem, desde o início de Gênesis, Apocalipse, falando contra a idolatria, né, cara? Esse é Cara, a base de se tem todos uma os coisa pecados. que Deus fala, é contra a idolatria. Todos os pecados nascem da Vai idolatria. entrar em Canaã, o que Deus fala? Fala, Deuteronômio repete, repete, repete. Você fala, cara, mas por que repete tanto? Porque todos os pecados, Daniel, ele nasce da idolatria. Mas Você as tá pessoas acham que idolatria é só uma santa, né, o Fernando? Não, Coração. É a igual idolatria vaidade. do A coração. irmã cortou o cabelo, é vaidosa. Ô, Fernando, pelo amor de Deus. Pintou a unha, é vaidosa. Vaidade tá no coração. Tá lá andando de O chinelo ídolo tá furado. lá. Por isso que eu falo sobre aquele outro assunto do crente aprovado. Sabe, Fernando? E isso eu falo muito para os inscritos aqui do canal. Tá de chinelo furado, camisetinha ali toda amarrotada, até o jeito de falar, mas o coração, uma arrogância, uma vaidade que nem Exato, Satanás incrível tem. isso. Incrível. O diabo vem aprender com eles. Como que eu faço para ser um pouco mais arrogante? Mas vem colocar isso como se fosse santidade. Isso é religião. Vá. Isso é religião. Por isso que, como você disse, né? Que os cristãos, os puritanos morriam e... Mas eu não acredito, Fernando, que por isso eu tenho que ser pobre, lascado, viver uma vida... Como que eu faria para estar compartilhando da palavra aqui onde nós estamos, se eu não tivesse condição para manter isso daqui? Exatamente. Aí faz você entender que você tem isso aqui para um motivo Um só. propósito. Exatamente. O porquê iniciou e o porquê nós temos isso daqui. Exatamente. Tem um propósito. Esse é o foco. Esse é o foco. Mas e se eu não tiver como manter, como que eu vou fazer? Exatamente. Tem um trabalhando ali, tem mais 2 pessoas para trabalhar depois nisso aí. Como é que faz, Fernando? Deus vai descer aqui e vai falar, não, Daniel, ele vai me dar meios? Sim, Fernando. Sim. Mas nós temos que entender que isso, eu acredito sim, Fernando. Uhum. Você tem que ser um homem muito próspero. A minha prosperidade é Jesus na minha vida. Sim, com certeza, os princípios, a Bíblia. Mas você tem que ter condições para fazer a sua palavra, que é a palavra de Deus, chegar nesse povo tudo. Uhum. E para isso, você não tem que estudar?
Perfeito. Você não tem que ir pra faculdade? Perfeito. Ou você vai falar de revelação?